Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Lu, do canal Suculentopia Garden, porque cultivar faz bem. E para você que é novo, que está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. E para você que já me acompanha há algum tempo, deve lembrar aí do vídeo que a gente fez de reprodução de suculentas por meio das folhinhas. Pois bem, as nossas folhinhas já emitiram os brotinhos e estão prontas para o plantio. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu planto essas folhinhas de forma simples e eficaz, garantindo que elas cresçam bonitas e saudáveis. Então preparem-se que o vídeo está recheado de dicas práticas para você também ter aí o seu berçário de sucesso. Bom, gente, o primeiro passo agora para o plantio das nossas folhinhas é preparar um substrato adequado, tá? Aqui no meu cultivo eu utilizo uma mistura simples, eficaz e muito acessível. É a misturinha que eu uso aqui, eu tenho receita, tá, do meu substrato aqui no canal. É uma mistura simples de terra de mato, o calcário agrícola e o carvão triturado, tá, gente? É um substrato bem aerado, bem soltinho, bem drenado, tá bom? No final do vídeo eu vou deixar, tá, o card passando na tela do meu vídeo de substrato. Então, vou falar um pouquinho sobre ele aqui pra vocês. É a terra de mato peneirada, tá, gente? Quando eu pego a terra do mato, se você não tiver terra de mato, você pode usar a terra vegetal. E eu utilizo a terra de mato porque pra mim é fácil acesso. Eu tenho ela aqui no mato, né? Como moro no sítio, é fácil de encontrar. Então eu vou lá, eu pego essa terra do mato e peneiro. É aquela terra que fica embaixo das árvores, você tira aquele excesso de folhas por cima e pega só ali as terrinhas que ficam por baixo, já com as folhas decompostas, tá? Então daí eu pego essa terra e peneiro ela, gente, e uso ela peneiradinha. Eu tiro ali aquele excesso de raízes que vem junto, folha seca. Eu retiro tudo aquilo lá e utilizo somente a terra peneirada, mais o carvão e mais calcário agrícola, tá? O calcário agrícola que eu uso é aquele cinza, tá, gente? Eu não tenho ele agora aqui separado para mostrar para vocês, mas no outro vídeo vocês vão ver. O calcário que eu uso não é o branco, eu uso o cinza. Segundo, né, o que eu pesquisei, ele é o melhor pra gente estar usando assim na terra dos vasos. Esse tipo de calcário ele é mais indicado porque além de ele corrigir o pH do solo, ele possui uma composição que contribui para o desenvolvimento mais saudável das plantas. Ele contém uma proporção mais equilibrada de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, tá? Que é fundamental ali para o ajuste do pH. E ajustando o pH ali da nossa terra, ele vai neutralizar a acidez do solo e cria uma condição mais ideal ali para absorção de nutrientes, tá? Pelas raízes das plantas. E o fornecimento de magnésio também, né, gente? Que é essencial para a fotossíntese da nossa plantinha, para elas ficar mais coloridas, né? Mais bonitas e fortes. Então, por esse motivo, eu prefiro o calcário cinza, tá bom? Foi pesquisando um pouco sobre isso aí que eu cheguei a essa conclusão. E esse calcário agrícola na cor cinza, né? Como ele contém ali uma proporção equilibrada de carbonato de cálcio, eu consegui corrigir a deficiência de cálcio no meu substrato. Eu estava tendo muito problema com trevos nos meus vasos. Virava e mexia, estava aparecendo ali bastante trevinho. E depois que eu comecei a utilizar aí o calcário agrícola, o cinza, ele corrigiu isso aí pra mim. Eu não tô vendo mais trevos nos meus vasos desde que eu comecei a usar esse substrato. E nos outros vasos, onde eu ainda não estava fazendo uso do calcário, ele tá com bastante trevos ainda, então é um ponto positivo. A deficiência de cálcio ele corrigiu pra mim e agora eu tenho meus vasos livres de trevinhos, só os mais velhinhos que ainda tem trevos. E o carvão, gente, falando agora um pouco sobre o carvão. O meu carvão ele é triturado, tá? Eu já compro a munha lá na carvoaria, onde eles produzem o carvão. Eu compro a munha do carvão. Ele vem em sacos grandes e vem com bastante pó. Quando ele chega na minha casa, antes de eu fazer o uso e adicionar ele aqui no meu substrato com a minha terrinha do mato, eu passo ele na peneira e também quando preciso eu lavo, tá? Por exemplo, esse daqui mesmo ele foi lavado, eu lavo ele ali em cima da peneira para sair todo aquele excesso de pó. Veio com muito pó dessa vez, então eu tô lavando. Eu não acho legal, eu não gosto de usar o pó no meu substrato, tá? Quando tem pouco pó, eu só peneiro é o suficiente, mas esse veio úmido, então o pozinho estava muito grudado nele, eu achei melhor lavar, porque o excesso pode formar ali uma camada compactada, que impede, tá, a aeração e dificulta também o crescimento das raízes. E também pode reter mais umidade, né, uma umidade ali em excesso, o que vai favorecer o aparecimento de fungos e o apodrecimento da raiz das nossas plantas, principalmente se tratando de berçário, tá, gente? Então, por esse motivo, eu sempre lavo o carvão ou peneiro.
Então, gente, feito o nosso substrato, tá? Falei rapidinho aqui um pouquinho sobre ele. O substrato é esse aqui, é o mesmo que eu uso nos meus vasos. A única diferença, gente, é que eu evito colocar cavacos de carvão muito grande quando eu vou usar para berçário, para não atrapalhar ali a hora de colocar as nossas folhinhas, tá? Mas, basicamente, é isso aqui, então, ó. É um substrato soltinho, aerado. Quando você aperta, ele não forma bolinhos, tá, gente? Bem aeradinho mesmo. Olha. E depois, agora, o que a gente precisa é escolher o recipiente onde vamos plantar, né, as nossas folhas. Aqui eu tô com uma bandeja de germinação. Essa bandeja aqui, ela é ótima para berçário, porque o diâmetro dela aqui de altura, né, e de profundidade, tá certinho aqui para as folhas, porque as folhinhas têm poucas raízes, né, gente? Então, o que a gente vai precisar mesmo é de um recipiente raso. Eu prefiro usar essa bandeja porque ela já vem com esse tamanho, mas não é sempre que a gente tem essa bandeja, né? Eu já tô numa das últimas aqui, tá acabando minhas bandejas dessa vazia. Essas são umas que eu tirei recentemente, eu lavei elas, agora vou utilizar novamente, mas devo ter só umas 4. Vou precisar comprar mais, mas enquanto isso, eu vou utilizar esses recipientes aqui, gente. Essa aqui é uma bandejinha de uva, tá, ó. Veio uva do supermercado, eu tiro a tampa. Se possível, gente, faça mais furos de drenagem, tá bom? É importantíssimo que tenha bastante drenagem ali no nosso recipiente. Agora tem esse daqui, é um recipiente de bolo, tá, ó, gente? É a tampa de um bolo. Eu fiz os furos de drenagem, quanto mais furos, melhor, tá, gente? Então, esse daqui também eu vou usar hoje. E aqui, gente, a gente vai fazer aqui a nossa camada de substrato. Se você quiser, você pode salpicar carvão aqui no fundo para fazer uma camadinha de drenagem. Eu não vou, berçário eu não acho necessário, tá? Mas você pode estar pondo também. E o substrato também você pode usar o que você tem aí, tá, gente? Não necessariamente tem que ser esse substrato. Eu estou mostrando o que dá certo pra mim, tá, gente? Às vezes uma coisa que dá certo aqui pra mim não tem nada a ver aí pra você. E o substrato que você usa tá dando certo, então continue a usar o que tá dando certo. Esse daqui foi o que eu me acertei, tá? Além do baixo custo, ele tem sido bom para minhas plantas, tá? Não tô tendo problemas aí com substrato compactado, nem com pragas. Mas se você usa a turfa, a perlita, a casca de arroz carbonizada também, gente, é muito bom para berçário. Se você tiver, coloca aí, tá bom? Eu uso quando eu tenho, quando eu não tenho, não coloco. E tá tudo bem, tá? Ela é bom se você tiver, mas se você não tiver, vai ser bom do mesmo jeito também. Você consegue aí ter o seu berçário de sucesso mesmo sem a casca de arroz. Mas se você tiver, coloca. Então a gente vai encher a bandeja aqui. Não precisa encher até em cima, tá, gente? É até melhor para as folhinhas se acomodar. Aí eu venho tirando esse excesso de cavaco de carvão que fica por cima, para tentar deixar mais terrinhas aqui só. Onde a gente vai encostar as folhinhas, tá? Você pode deixar de 2 a 3 centímetros de borda, como tá aqui. Então, assim vai ficar a nossa bandeja, aqui que a gente vai acomodar as nossas folhinhas. E aqui, gente, um outro passo, né, pro nosso berçário, é o adubo, gente. Eu gosto de fazer adubação já desde muito nova, desde o momento que eu coloco a folhinha aqui na minha bandeja. Assim, gente, elas já vão crescendo, ficando fortes, né, com as raízes bem nutridas. Desde muito nova, já faz a nutrição delas com adubo. Para evitar aí o aparecimento, o ataque de cochonilhas, de pulgões, né, berçário. As cochonilhas gostam muito de berçário, então eu recomendo que você faça uma adubação com o adubo que você tiver aí. O que eu estou usando aqui é o Bassacote 16812 mais 2, tá, gente? De liberação lenta, esse aqui é o de 3 meses, mas tanto faz, você pode usar o de 3 meses, 6 meses, 9 meses, o que você tiver aí. Se você não tiver Bassacote, mas você tem um 1010, você tem um 12612, você também pode estar misturando o seu substrato berçário, tá? O legal é você não deixar em contato com as folhinhas para não queimar, independente do adubo que seja. Aqui eu ponho ele primeiro, antes de encostar as folhinhas, tá? Eu venho salpicando ele em toda a minha bandeja. Depois a gente dá uma apertadinha aqui pra ele entrar no substrato, tá? E depois, gente, pra nossa folhinha não ficar em contato direto com as bolinhas do adubo e vir a queimar, eu venho e polvilho mais um pouquinho de substrato por cima, tá bom? Pra tampar um pouco aqui desse adubo. Porque o adubo, se você deixar ele em contato direto com a folhinha de berçário, os brotinhos são muito sensíveis, né?
então pode vir a queimar aí se tiver úmido. E depois esquenta, né? Ele começa a melar e apodrece, vem a queimar e depois causa a podridão das folhinhas. Então eu coloquei o adubo, agora eu polvilho um pouquinho do substrato. Tô separando aqui os carvão e tento pegar só a terrinha fofa mesmo, pra não dar atrito ali na hora que eu for encostar minhas folhinhas, não atrapalhar. O carvãozinho ele atrapalha por cima, mas somente na hora de plantar, tá, gente? Que a gente quer deixar bem arrumadinho. Porque depois que elas vão crescendo, as raízes vão penetrando aqui entre os cavaquinhos de carvão e o substrato. E as raízes vão descendo, então depois ele já não atrapalha mais nada, tá? E aqui, gente, já falei sobre esse pozinho amarelo aqui, que é outro truquezinho que eu tenho usado e tem dado muito certo. Já falei no vídeo da onde a gente fez ali o destaque das folhinhas, porém vou falar um pouquinho sobre ele de novo pra você que tá chegando agora, tá bom? O enxofre, esse pozinho é um enxofre em pó. Eu uso ele pra prevenir o aparecimento de fungos, tá, gente? Ele é muito bom pra isso. Então, o enxofre, ele é um fungicida natural que atua criando ali um ambiente hostil para o desenvolvimento de fungos. Os fungos não gostam de se hospedar ali onde tem, né, a presença do enxofre. Então, além de ele prevenir doenças fúngicas, ele também contribui para a saúde do solo, né, para a saúde do nosso substrato, melhorando a disponibilidade de certos nutrientes que contenham no nosso substrato, né, até mesmo desse adubinho que a gente colocou aqui, ele vai melhorar a saúde do solo para a plantinha receber aqui esses nutrientes que estão no substrato do nosso berçário, tá bom? E também a gente tem que ter cuidado ao aplicar ele, porque o excesso, né, como eu falei sobre o calcário, tudo em excesso ele faz mal, tá, gente? Eu uso apenas a quantidade que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu uso pouquinho, porque o excesso pode acidificar demais a terra, né? Então ele vai inverter ali o que a gente fez com o calcário agrícola. O calcário a gente corrigiu, né, o pH, tirando o excesso de acidez da terra. Aí agora se a gente fazer uma dosagem muito forte do enxofre, aí ele vem a acidificar, né, o nosso substrato e pode causar queimadura nas folhas e nos brotinhos também. Então por isso tem a quantidade certa, você põe pouquinho, conforme eu vou mostrar aqui no vídeo, para não vir a dar problemas, tá, gente? Queimadura, para não atrapalhar aqui o benefício que o nosso calcário já fez. Então o que eu coloco aqui, ó, é uma polvilhadinha de nada, gente, não precisa deixar totalmente amarelo o nosso substrato. É pouquinho mesmo, ó. Essa leve polvilhadinha aqui. A parte de baixo da folhinha vai ficar em contato com esse pozinho, mas não tem problema, porque aqui não tá em excesso, tá, gente? Não vai ali, a gente não vai fazer a rega, ela vai ficar aqui mergulhada naquele enxofre. E também não vai ir no miolo do nosso brotinho, então não vai queimar. Essa quantidade aqui é o suficiente, já vai evitar das nossas folhinhas fungarem com facilidade, tá, gente? Agora aqui, gente, tô com as folhinhas brotadas pra mostrar pra vocês, tá? Eu já fiz uma breve seleção aqui, tirando as folhinhas que ainda não brotaram, ou as que somente emitiram raízes, mas ainda não tem os brotinhos assim. E foi nessa bandejinha aqui, ó. Eu já separei pra adiantar o vídeo. E, ó, como vocês podem verem aqui, as romeus, elas estão cicatrizadas, mas ainda nem raiz e nem broto. A romeu demora demais, gente. A romeu demora muito. A pedra da lua, ela já emitiu raízes, mas eu não coloco ela assim no meu substrato sem o brotinho. Porque a folhinha da pedra da lua, ela funga demais, demais. Eu vou mostrar o exemplo aqui, ó. Essa folhinha dela já tava na terra, gente, ó, como ela começou a ficar mole e querer afungar já, a melar. Então eu não coloco ela no substrato enquanto ela não emite o broto, tá bom? Ela vai continuar aqui na minha bandeja até sair o brotinho, pra depois eu colocar ela no substrato e começar a receber rega, ó. Todas já estão com raizinhas. As romeus, como eu já mostrei, nada de raiz e nada de broto, ela demora, mas ela vai brotar, tá? Eu sei que ela brota porque eu já fiz muita muda de romeu por folhas. E essas daqui também, ó, uma diba ainda sem folha, sem broto. Então essas daqui eu vou deixar mais um tempo na bandeja, no mesmo lugar, depois eu vou passar ela numa dessas caixinhas de papelão. E ela vai ficar mais um tempo até começar a emitir os brotos pra gente plantar. Já essas daqui já estão todas com brotinhos, tá, gente? Todas as caixinhas que tá aqui já estão com brotinhos. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Gente, eu gosto de usar a pinça, tá? Mas se você não tiver, você pode plantar com a mão mesmo, com a ajuda de um palitinho. Mas eu gosto da minha pinça, tá? Essa pinça aqui eu comprei ela em loja de produtos de insumos hospitalares, tá bom? Você encontra no Mercado Livre também, tá, gente? Se eu não me engano, o nome dela é a pinça rato. Olha o tamanho aqui.
Olha o tamanho dessa muda aqui, gente. Vamos começar por essa daqui. Essa aqui provavelmente é uma folha da Echeveria Topsy-Turvy, né? Olha, o tamanho tá esse broto. Ele ficou estiolado já por baixo das outras folhinhas. E a folha dele secou. Essa folhinha a gente remove, sai com facilidade. E com o auxílio da pinça eu já separo aqui que tem mais de uma muda. E só encaixo aqui no meu substrato. Essa daqui é a folha de uma Leopoldina, ó. Ela tá com duas cabeças, a folhinha delas ainda tá boa, ó. Ela tá começando a desidratar agora. Eu vou manter essa folhinha, eu não vou tirar. Se você quiser, para economizar espaço, você pode vir aqui e quebrar ela aqui, ó. Eu quebro essa folhinha, fica só esse toquinho. Aí o que eu vou fazer é encostar no substrato. Só encostar, a gente não precisa enterrar, pra ela não vir apodrecer, tá? Deixa eu pegar uma outra diferente. Aqui, Lovely Rose, gente. Ela já tem raizinhas e já tá separando da folhinha. E olha como a Lovely, ela é muito fácil de reproduzir. Eu já destaco ela, ó. Já destaquei ela aqui da folhinha mãe e planto só ela no meu berçário. E essa folhinha ficou com um brotinho. Ela eu posso encostar aqui no substrato também, que ela vai crescer. Aqui, gente, é uma perle, uma folha de Echeveria perle. A folha tá intacta, bem intacta. Porém, ela tem brotos, mas não tem raízes. Então, eu simplesmente venho e só encosto ela aqui. Não vou cortar a folha nem nada, só encosto no substrato. Aqui é a Echeveria opalina, gente, ó. O brotinho dela cheio de raizinhos, que lindo. Eu venho e corto a folha, tá? Corto dessa altura, deixo um pedacinho ali. Se eu vir tentar destacar esse bebê, como ele é muito novinho, vai espetalar ele inteirinho. Então, eu deixo esse pedacinho de folha, ela vai secar, vai murchar, depois eu removo. E encosto no meu substrato. Não precisa enterrar, tá? Aqui é uma variação da Echeveria San Carlos, né? A Runione San Carlos. Aqui eu já vou destacar o bebê, porque ele já tem um pouquinho de raizinhas. E coloco aqui no meu substrato. A folhinha, gente, permanece com raiz e ainda tá saudável. Então essa folhinha eu posso colocar de volta para brotar junto com as outras, fazer o reaproveitamento das folhas. Aqui, gente, ó, são folhinhas de Dionísio. Todas estão com o botãozinho ali de Dionísio, com o brotinho. Essa folha também eu não removo a mudinha e não quebro a folha. Eu simplesmente encosto aqui no meu substrato. Ela vai se ajeitar sozinha, tá, gente? Ela vai perceber ali que tem substrato embaixo dela e as raízes vão começar a descer pra dentro do substrato. Por isso, não precisa enterrar. Ó, gente, quanto bebezinho. Todas com brotinho. Algumas com raiz, outras sem raízes. Olha que lindo o bebezinho da Monroe. Uma gracinha. Então, todas eu só venho e encosto no substrato, sem enterrar, gente, porque se enterrar você vai favorecer ali o apodrecimento, tá? Então, a gente só encosta aqui, deixa um espacinho entre elas para elas crescerem. Depois, quando você vê que esse miolinho aqui já cresceu, a rosetinha já está maior, aí você pode vir com uma faquinha, tá? Ou uma tesourinha. Vou fazer um exemplo, ainda não é o momento, gente, mas eu vou fazer um exemplo para vocês verem aqui como eu removo a folha depois. Por essa exótica aqui. Essa aqui é a Echeveria Exotic. Quando o brotinho já estiver bem enraizado, bem fixado aqui no meu substrato, e eu perceber que ela já tá bem pega, eu posso vir aqui, ó, com uma tesourinha ou uma faquinha e corto um pedaço da folhinha e deixo assim, tá? Esse restinho de folha que sobrou, ela vai terminar de secar sozinho. E fazendo isso, você não corre o risco de perder o seu broto, tá? Vindo e destacando diretamente a folhinha ali. Então, assim é o jeito mais certo de fazer. E aqui, gente, ó, eu peguei algumas com um brotinho bem menorzinho. Ó, essa daqui é uma Iron First. Eu tinha marcado a identificação nela porque ela é a primeira vez que eu vou reproduzir por folha. Então, pra mim não perder ela, né, no meio, eu identifiquei a folhinha. Então, mesmo com um brotinho pequenino, assim como tá essas daqui, elas vão pro berçário. Naquela bandeja só voltou mesmo as que estão com raiz, assim, ó, as que estão com raiz e sem broto. Essas daqui voltam pra minha caixinha até emitir broto. Já essas que tem brotinho, vem pra cá. Porque se o brotinho ficar lá na caixa até crescer mais, ele vai começar a estiolar. Igual aconteceu com essa niche aqui, né? Com essa Topsy-Turvy. Ela estiolou bastante, porque ela ficou ali escondidinha embaixo das outras. Então, a gente vai deixando espaçamento e encostando a folhinha. Aqui outra opalina.
Essa aqui, gente, é uma folha de Echeveria cante, tá? Olha que belezinha. Echeveria cante tem dois bebezinhos, dois brotinhos bem pequenininhos. Ainda não tem raiz. Olha, a folhinha ainda saiu meio quebrada e mesmo assim ela brotou. A cante, ela brota bastante por folha, porém tem uma época que ela para de reproduzir e a gente tem dificuldade. Mas na época certa, que no caso agora no verão, ela é ótima para reproduzir tanto por folha quanto por poda, tá? Então eu venho e encosto ela aqui mesmo sem as raízes, que loguinho ela vai emitir raízes aqui. E também, gente, vai ter essas que vai secar tanto a folhinha, ela já sugou toda a seiva da folhinha da mãe aqui, já pegou tudo que ela precisava de nutriente, que ela vai se desprender sozinha dessa folhinha, olha. Que é o caso de todas essas daqui. As folhinhas secou e ela desprendeu da folha mãe. Aí eu simplesmente venho aqui também e encosto ela no meu substrato, igual eu faço com as folhinhas. Que ela vai enraizar e se fixar ali. Isso aqui é uma folhinha de madiba, gente, ó, o brotinho pequenininho. Então, gente, não tem segredo, gente. É só você manter a sua folhinha seca antes da brotação, o máximo que você puder. Você pode colher a sua plantinha, a sua folhinha, você pode colher a sua folhinha e já colocar no substrato também, não tem problema, tá? Olha, esse aqui não tem broto, eu vou devolver. E que não tem problema, ela vem a brotar também. Porém, você não vai poder fazer rega nenhuma e não deixar esse substrato ficar úmido, tá? Essas plantinhas estão aqui desde aquele vídeo que a gente fez. Agora eu não sei de cabeça qual é a data. Eu acredito que já tem uns 2 meses que a gente fez a colheita dessas folhinhas, né? Por isso os brotinhos já estão grandes. Agora eles vão desenvolver rápido, tá? Eles já estão brotadinhos, mas eu deixei na caixinha de papelão até esse momento aqui, que é o momento de plantar. Eu não coloquei na terra antes disso. Aqui, gente, ó, era uma cante também, ela ficou por baixo das outras e estiolou bastante, ó. Então, por isso, devemos plantar mesmo que esteja só o broto e não tenha raízes, tá? Ela ficar na caixa, ela vai ficar aqui estiolando até melar, até apodrecer. Olha essa Iron First, o tamanho que já ficou a mudinha de pescoçuda, porque estiolou na sombra sobre as outras. Então, eu encosto no meu substrato mesmo assim. E, gente, a respeito de cochonilhas, né? Eu não tenho problema com cochonilhas aqui, tá, gente? Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas eu tive, no início do cultivo, eu tive principalmente nos berçários, tá? Mas o que acontecia? O meu substrato, ele tava encharcado, sempre encharcado. O substrato do berçário, ele deve ficar levemente úmido, tá? Ele não pode ficar totalmente seco, mas também não pode ficar encharcado, é levemente úmido. E o meu vivia encharcado. O substrato que eu usava não tinha drenagem adequada, eu não fazia adubação desde o plantio, eles não recebiam adubação, eu até achava que não podia, tá? Fazer adubação ali no berçário enquanto ele era muito novinho, enquanto as plantas eram novas. E o que acontece? A planta fica ali debilitada, fica propício ali para o ataque de cochonilhas, tá, gente? Então é legal fazer a adubação para elas ficarem bem nutridas desde o início já para prevenir isso daí de cochonilhas. Tá bom, mas você adubou, fez tudo certinho e mesmo assim apareceu cochonilha. O que que eu faço, né? Gente, produtos agrotóxicos é difícil, né, você conseguir, que nem quem tem suculenta aí só para coleção, não tem acesso fácil a produtos contra cochonilhas lá na loja agrícola, né? É preciso receita para comprar, é preciso ter cadastro ali na loja agrícola para você comprar esses agrotóxicos. Então o que me ajudou naquela época, né, que eu não tinha acesso ainda também a produtos agrotóxicos para estar comprando e acabando com o problema mais rápido, o que me ajudou naquela época foi a água oxigenada. Foi colocar água oxigenada num recipiente fundo e eu ia e mergulhava minhas bandejas, uma a uma, mergulhei naquela água de oxigenada e deixava ela agir ali por uns minutos e tirava. Fazia isso sempre no final da tarde, tá? Durante a noite ela enxugava ali, o excesso de água ficava no miolinho dos brotos para não queimar com o sol do dia seguinte. E foi fazendo isso, fazia assim de umas 3 vezes na semana. Em um mês, mais ou menos, eu percebi que acabou a cochonilha. Também depois com o tempo removi todos aqueles brotos, né, daquele substrato e fui descartando aquele substrato e fui me adaptando com esse substrato novo aqui à base de carvão. Que drenando, né, a cochonilha ela gosta de lugar úmido e planta fraca para ela atacar.
E estando ali a planta bem nutrida, o substrato drenável, não tem se torna ali também, né, um ambiente hostil para ela e ela não vai se alojar ali, tá bom? Observem também formiga, gente. Se tiver formiga, muita formiga nos seus vasos, no seu berçário, onde tem formiga, tem cochonilha. Foi assim no meu caso, começou a aparecer formiga, porque a formiga ela carrega, né, a cochonilha nas costas e cuida dela, digamos assim, porque a formiga come ali a suquinha que a cochonilha produz. Então, por esse motivo, é uma troca de favores, né? A formiga carrega ali a cochonilha para lá e para cá, espalhando de um vaso para o outro. Então, para acabar com a cochonilha, você tem que acabar com a formiga também. E daí também um outro produto que eu utilizei no chão da minha estufa. Eu morava em outro lugar, ainda não era aqui. Eu tinha bastante formiga andando pro chão, era do lado do pasto ainda. Então, tinha bastante formiga. Outro produto que eu usei foi o Coltrine. Eu pulverizava nas plantas, eu tentei passar, mas queima, tá, gente? Eu passei, fiz o teste, como tudo tem que fazer teste. Graças a Deus, se eu fiz o teste naquela época, se eu tivesse passado em tudo, tinha queimado tudo. Ela queima a planta, pra mim não deu certo nas plantas, mas no chão eu passava o Coltrine uma vez por semana também. Foi eliminando as formigas, alguma cochonilha que tivesse no chão também, fui eliminando. Lavar a bancada também é bom, gente. Se você lavar a bancada e passar o Coltrine para depois colocar ali as suas bandejas de novo, depois de passar ela ali na solução de água oxigenada, né? Tem que eliminar também a cochonilha que fica nas bancadas, a que fica no chão, senão vai voltar, né, gente? Você não vai ter sossego ali. Agora, se você tem acesso, né, se você tem facilidade em conseguir comprar o agrotóxico e opta por ele, o que eu uso hoje em dia, né, já uso como preventivo não só da cochonilha, mas de pulgão, que dá muito em hastes florais também, o Actara. Esse produto ele é agrotóxico, tá? Tem que ter muito cuidado para passar, tem que passar na dosagem certinha, que eles recomendaram para mim lá na loja agrícola onde eu comprei, tá? Na loja de produtos agropecuários. Eles passaram a dosagem, né? Um agrônomo passou a receita e a dosagem certinha que eu devia usar do Actara nas minhas plantas. E ele não é de usar direto, tá, gente? Eu passo aí cada 3 meses, mais ou menos, só como um preventivo para, no caso de começar a querer surgir de novo cochonilha. Então, foi o Actara. Então, se você tem acesso a produtos agrotóxicos e quer optar por ele, né? Mas tem que pensar bem, tá, gente? E tem que ter muita planta para isso, porque se for pouca planta, você consegue resolver com produto natural. E evita aí de ficar se expondo a produtos agrotóxicos. Mas se você quer usar, a sua produção é grande e o problema também tá bem grande, aí você vai lá e pergunta pro agrônomo, tá? Pede para ele passar a dosagem bem certinha para você. E o nome dele é Actara, para mim resolveu e foi muito bom. Me ajudou bastante também e ajuda até hoje, né, na prevenção. Mas se você tem pouca planta, você pode optar por produto natural. E a terra de diatomácea também é uma opção, tá, gente? Se você tiver pouca planta, sua produção for pequena e não for muita cochonilha que você tem aí, tá? A terra de diatomácea ajuda. Não é de imediato, tá? Não é que você vai passar hoje e amanhã as cochonilhas vão estar mortas, não é? É um trabalho contínuo ali que você tem que estar aplicando, tá? Assim é com tudo, né, gente? Com os fungos, com tudo, não é na primeira vez que você vai ver ele ser eliminado. É a constância ali, tá sempre aplicando, tá cuidando e eliminando todos os focos que podem trazer de novo a infestação. A cochonilha, se você deixar ela em um vaso e cuidar só do outro, daquele outro vaso ele vai continuar passando. Então tem que eliminar o mal pela raiz. E nessa época aí que eu não tinha acesso ao veneno, né, o agrotóxico, eu utilizei a água oxigenada e foi bom, tá, gente? Eu mergulhava, a solução é 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Foi o que eu usei na época, tá? 2 colheres de sopa de água oxigenada para 1 litro de água. Então eu enchi ali uma bacia, igual essa bacia aqui, por exemplo, mas no caso tinha que ser maior, né, para essa bandeja. Mas eu enchi ali, se a bandeja for de 10 litros, então são 20 colheres de água oxigenada. A água oxigenada é aquela volume 10, tá? Que a gente usa para curativo e você encontra na farmácia. E mergulhava a bandeja, deixava ali dentro por uns 2 minutos, 5 minutos, eu já conseguia ver as cochonilhas boiando. Elas subiam, as que estavam nas raízes subiam mortinhas para cima. E foi fazendo isso aí por vários dias que eu fui resolvendo. E
tudo bem, elas morriam ali já no primeiro dia que eu aplicava, eu já via a cochonilha subindo morta. Mas por que que eu tinha que refazer esse processo? Porque tinham ovos, né, gente? A água oxigenada não eliminava os ovos. Então, ele dava o período de eclodir os ovinhos, vinham novas cochonilhas. Então, eu fui fazendo isso até acabar com esse ciclo, né, de reprodução das cochonilhas. E foi indo, e chegou um ponto que eu não tinha mais. Mas o essencial de tudo, gente, é você evitar, tá? É prevenir antes de aparecer o problema. É muito melhor você prevenir do que combater. É muito mais simples e mais fácil. Você pode prevenir aplicando os produtinhos aí. Tem os produtos da Forte também, são bons, tá? Pra cochonilha que tem. O que vai ajudar muito sua planta também é o enxofre, tá? Ele vai ajudar a repelir aqui e vai ajudar a nutrir um pouco as plantas também. O carvão, gente, para manter drenado o substrato, não deixar ficar úmido, fazer uma rega aí adequada. A luminosidade, gente, é muito importante. Tudo bem que é bebê ainda, mas ele precisa receber sol igual os outros, igual as plantas grandes, igual as mudas grandes, né? Como tem um vasinho aqui de exemplo, ó. Esse bebezinho aqui eu acabei de replantar ele. Essas daqui, esses bebezinhos precisam receber sol igual essa daqui, tá? É lógico, você não vai colocar no sol do meio-dia lá pra turricar todos os bebezinhos, né? Você vai colocar ali no sol filtrado com sombrite ou num local que vai pegar sol aí pelo menos de 4 a 6 horas por dia, evitando o sol do meio-dia. Se tiver muito estiolado seus bebês, ficou muito tempo na sombra e você está replantando agora, faz uma adaptaçãozinho. Deixa tomar solzinho da manhã e vai fazendo isso gradativamente por uma semana, tá? Aumentando a quantidade de sol durante uma semana. Percebeu que tá ficando adaptadinho, estão aguentando mais, já aumenta o período de sol aí diário delas. Mas não deixe sem sol, gente. Planta estiolada, planta debilitada por falta de sol, também é moradia para cochonilha. Aqui, gente, já terminei de plantar minha bandeja, tá? Eu adiantei o vídeo para não ficar muito longo. Porém, tem uma coisinha que eu esqueci de falar. Aqui, gente, por um exemplo, isso aqui aconteceu com uma folhinha do seu berçário. Tá vendo que aqui ela tá querendo afungar, tá até escura essa folha? Aqui a gente não vai colocar ela desse jeito no berçário, tá? A gente remove, essa eu venho e quebro aqui. Mesmo que ela não tenha raízes, é melhor assim. Eu removo aquela parte da folhinha e descarto ela, porque se aquela folha terminar de fungar aqui na minha bandeja, vai propagar o fungo para as outras plantinhas, tá bom? Então a gente tira. Todas que tiver ali um indício de... Aqui, por exemplo, ó. Essa aqui era uma folha de Dark Vader, pode ver que ela começou a fungar, querer melar, e o bebê é novinho ainda. Eu removo esse bebê, se ele for pra frente, bem, se ele não for, fazer o quê? Mas pelo menos eu não coloco isso aqui no meu berçário pra não propagar fungo pras outras, tá bom? E agora, gente, vou mostrar pra vocês como eu molho. Geralmente eu molho com a mangueira mesmo lá no meu berçário, tá? Mas pra não fazer muita meleca aqui, eu trouxe a garrafa que eu uso pra fazer minhas regas de emergência, tá? Eu furei com prego a tampinha dela aqui, fiz vários furinhos. Então, quando eu preciso fazer uma reguinha de emergência em uma única bandeja, né, que a gente tem que sempre estar passando e observando ali como tá. Se tem um berçário que tá mais seco, eu preciso fazer uma rega rápida, eu já tô com a minha garrafinha aqui, uma garrafinha de cândida, né, de água sanitária, que eu furei a tampinha com prego, fiz vários furinhos pra água sair bem espalhadinho aqui. Então, é com ela que eu vou mostrar pra vocês como eu faço a rega. Mas, no geral, eu uso a mangueira e rego lá no berçário mesmo, tá, gente? Ó, tenho... É bastante água mesmo, gente, a rega não é frequente, não é todo dia, tá? Assim, enquanto elas estão novinhas, pelo menos uma vez por semana a gente vai fazer essa rega aqui, de deixar a água escorrer por o substrato todo e sair por baixo, tá bom? Depois que elas já estão grandinhas, já estão mais adaptadas e a gente quer que ela fique estressadinha e colorida para ir pro vasinho, a gente vai diminuir a frequência de rega. Aí eu vou regar uma vez a cada 1,5 semanas, mais ou menos. Acabou a minha água daqui. Mas aí em casa você pode colocar mais, tá? Até a água sair por baixo, sair pelos furos de drenagem, tá bom? Então o substrato vai ficar bem molhado. A gente vai manter o substrato sempre úmido, mas nunca encharcado. Não apodrecer ali as raízes, porém levemente úmido até elas crescerem mais um pouquinho. Aí a gente vai diminuindo a frequência de rega para deixar as plantas bem estressadinhas para depois passar no vaso, tá, gente? E a luminosidade do nosso berçário, gente, vai lá junto com as outras. No meu berçário lá ele pega sol até as 2 da tarde,
porém ele tem o sombrite, tá? O sol ele é filtrado, não é o sol diretamente nelas. Você pode deixar o dia todo no sol o seu berçário, porém no sol filtrado. Se suas mudas ainda estiverem mais estioladas do que essas daqui, né? Estiverem bem estioladinhas aí, elas vão queimar se você pôr no sol do dia todo. Então eu recomendo que você deixe só no sol da manhã até se adaptarem. Aí sim você passa elas no sol direto do dia todo, tá bom? E depois, conforme vai crescendo, você vai dando mais sol, mais luminosidade para elas. O importante é não deixe seu berçário sem sol, tá? Nunca deixe seu berçário escondido ali na sombra, no escuro, porque senão ele não vai para frente, seu berçário ele vai melar, tá? E a rega com borrifador também, isso daí eu não faço, a minha rega ela é inteira, tá? Eu rego com menos frequência, porém do substrato da água descer, passar por todo o substrato e sair pelos furos de drenagem. Eu nunca venho e só molho em cima e deixo, não, molho inteirinho mesmo. Depois dessa fase aqui também, gente, quando você for fazer a aplicação do seu fungicida aí nas suas plantas, você pode estar aplicando no seu berçário também. É muito bom, tá? Você já previne, então, como a gente estava falando, previne ali antes de acontecer. E também você faz um monitoramento ali no seu berçário, tá, gente? Sempre passe por ele, assim como eu recomendei no outro vídeo para fazer com as folhinhas que a gente removeu. Toda vez que você passar, você observa se já tem folhinha que está secando, se tem folhinha que está apodrecendo, aí você vem com essa tesoura, você tira ali, deixa só o broto, tá? Vai fazendo isso para não deixar a folha fungada, a folha apodrecendo junto com as outras para não propagar o fungo, tá? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês lá um pouquinho do meu berçário com folhinhas maiores, com umas mudinhas já grandinha, pra vocês verem o resultado e que funciona sim, tá? Que é possível sim ter um berçário de sucesso sem ideias mirabolantes, sem substratos caríssimos, tá? Com o pouco que a gente tem aí e com as plantinhas que a gente tem e vai reproduzindo das nossas mesmo. E aqui, gente, já estamos no berçário, essas mudinhas já estão aqui há algum tempo. Todas foram plantadas por folhinhas também, estão todas lindas, no pontinho certo de passar para o vasinho. Logo, logo vou trazer aí para vocês um vídeo de plantio, de transplante do berçário para o vaso, tá? E essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito, gente, de coração que vocês tenham gostado. E também desejo muito que essas informações ajudem aí vocês a cultivar suas suculentas ainda mais saudáveis e bonitas. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me contem aí no comentário, gente, como estão as folhinhas que vocês plantaram. Eu vou adorar saber. E para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe imensamente a sua vida, o seu cultivo, que as suas plantinhas prosperem muito e te traga aí muita alegria, que você tenha sempre sucesso nos seus berçários. Um beijo no seu coração e até um próximo vídeo.